Já foi? Estamos de volta aí? Digam graças a Deus! Graças a Deus! Estamos de volta, né, diretamente de Fortaleza. Você que está nos vendo, onde quer que você se encontre. Estou aqui nesse momento na qualidade de pastor, né? Mas eu não sou pastor, eu não tenho uma função de pastor, eu não tenho uma profissão de pastor, mas eu tenho um dom do pastoreio, e eu estou exercendo o dom, mas daqui a pouquinho eu vou descer daqui, ó. Eu não sou mais pastor, né? Eu deixei de ser. Aí aqui eu estou exercendo esse dom, e muitas pessoas vão nas redes sociais e falam assim: irmão, eu quero só lembrar para o irmão que nós só temos um pastor. Os irmãos em graça falam, nós só temos. Eu disse: meu irmão, muito obrigado por essa informação, mas eu sei também disso, né? E quando eu coloco aí, pastor, porque eu estou exercendo, eu estou postando essas coisas para poder as pessoas serem tocadas, mas eu deixo bem claro lá onde nós nos reunimos, né, que eu não tenho uma função, eu não tenho uma profissão, né, eu não ganho para isso, né, pregando a palavra. Nós temos esse total entendimento. Amém, queridos? Amém. Mas eu queria registrar a presença de algumas pessoas aqui que estão nos honrando, né, diretamente de Maracanaú. Olha só, esse casal aqui, casal de irmãos, vieram diretamente de Maracanaú, irmãos, acredita? Bem aí, né? Depois eu queria pedir a alguém que pudesse dar uma carona para eles, né? Como é seu nome, irmã? Seu nome? Edivânia. Regivânia e o Rogério. Vocês são muito bem-vindos, nossos irmãos em graça, né? Eles eram do sistema religioso e foram libertos. Glória a Deus por isso, né? Ali atrás também temos aqueles jovens, que é o Israel. Me ajuda aí. Emanuele e Mirelle. Mirelle, é? É Mirelle. Israel, Emanuele e Mirelle. Não? Pronto, é isso aí mesmo. Sejam bem-vindos, tá bom? Os demais, né? Todos fazem parte aqui do ministério. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Mas nós vamos dar início aqui a esse momento que eu queria, assim, louvar a Deus por essa palavra. Eu sei que você que está me vendo, você vai ser tocado. Espero que você não desligue, né? Você escute, você ouça até o final, porque realmente vai ser um momento de muito crescimento, né? E, como eu sempre digo, hoje é o dia da verdadeira Santa Ceia. Nós aqui estamos nos alimentando da Santa Ceia, né? Que é a palavra, que é o Evangelho da Graça. É isso que nos alimenta espiritualmente. Posso ouvir um amém? Amém! Né? E hoje nós vamos ter também acesso a salvação, mas a salvação na nossa mente. Então eu quero começar com aquela frase que eu sempre falo aqui, né? Que em graça nós precisamos crescer. Quantos querem crescer em graça? Né? Nós precisamos também avançar. Nós não podemos ficar parados, né? Nós não podemos nos acomodar no nosso entendimento, né? E eu queria falar para vocês hoje que muito se fala, né? Eu venho do sistema religioso e passei 21 anos lá, né? E em 2017 aliás, Deus pôde me acordar, né? E eu despertei para tudo isso e comecei a mergulhar, e continuo mergulhando em Deus para poder aprender cada vez mais. Mas eu me lembro muito bem que o intuito do sistema religioso, né, é ganhar. Sejam bem-vindos, por favor, pode entrar. É ganhar as pessoas para Jesus, né? As pessoas, olha, os evangélicos querem porque querem converter todo mundo, né? Não, nós precisamos ganhar, nós precisamos ir, nós precisamos fazer acontecer, nós precisamos pregar o evangelho para ganhar as almas, né? Assim que falam. Mas só que nós não temos base nenhuma bíblica, né, para poder ganhar alma. Aliás, tem a base bíblica que ganhar alma, porque a alma é o quê? A alma são as emoções do ser humano. Sabe quem é o ganhador de alma? O tiririca. Os humoristas são os ganhadores de alma. Um artista que mexe com as emoções das pessoas, eles ganham as almas das pessoas, não é verdade? A pessoa está triste, aí você escuta o Whindersson Nunes, né? Whindersson Nunes, rapaz, não tem quem fique sério. O cara é engraçado e você ri. Quando você se alegra, a sua alma foi? Ganha. Sua alma foi ganhar ali. Mas ganhar alma para poder viver eternamente com Deus, isso não existe na Bíblia, né? Então os religiosos pensam que o homem falho, ele pode aceitar Jesus quando ele bem quiser e bem entender. Interessante isso. Os religiosos, eles pensam que todo homem é falho, sim ou não? Nós somos falhos. Ó, que a carne, ó, falha. Então, os religiosos pensam que o homem falho, ele pode aceitar ou não Jesus. Ele pode querer ou não. Está na condição do ser humano, como eles dizem, né, no livre-arbítrio. Em canto nenhum da Bíblia fala de livre-arbítrio. Canto nenhum. Sabe onde é que eles tiram
base para falar do livre-arbítrio, lá em Apocalipse, capítulo 3:20. Obrigado, meu irmão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eles pegam esse texto para dizer assim: essa porta aí é a porta do seu coração. Até eu, irmão, eu pregava isso. Vocês acreditam que eu era conhecido como evangelista? Sem conhecer o evangelho, eu era um evangelista. Eu era conhecido no meio religioso como o ganhador de almas. Olha o Carlos Gilmar, quando ele prega, quando ele dá o testemunho dele, muitas almas se convertem. É assim a mentalidade do sistema religioso. Eu não estou aqui falando mal dos meus irmãos. Eu amo os meus irmãos católicos, evangélicos, espíritas, macumbeiros, sei lá, ateus, porque o ateu, ele é ateu graças a Deus também. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que eu era conhecido como um ganhador de almas. Olha que interessante, né? Mas eles tiram essa ideia de que o homem ele tem o livre-arbítrio por causa desse texto. E esquece do contexto. Porque texto sem contexto é pretexto, irmãos. Você precisa ver o contexto. E qual é o contexto? Naquela época, as cidades elas tinham portas. As portas protegiam. Em determinado horário eram fechadas as portas. Por isso que o Senhor diz: olha, eis que estou à porta. É a porta da cidade. Não é a porta do coração. Tem todo um contexto. Amém, queridos? Então nós vamos entender, né, hoje, né, a nossa eleição e pré-existência. O que é pré-existência? Aquilo que já existia anteriormente, né? E nós também vamos entender por que é que nós somos espíritos revestidos de carne. Onde é que tem isso na Bíblia? Né? Vamos ver hoje aqui, com base bíblica. Então, vamos ao entendimento à luz do Evangelho da Graça. Quantos podem dizer graças a Deus? Né? Queria louvar a Deus aqui pela vida desse casal aqui, que bom que vieram aqui, né? O Jardel e a sua esposa Josi. Josi, bem-vinda, Josi, prazer, viu? Jardel e Josi. Jardel veio aqui sexta-feira, vai, Jardel? A gente bateu um papo. Jardel, viu, irmãos? Ele é um das minhas postagens, ele acha interessante. Rapaz, eu penso assim, interessante esse pensamento, nesse raciocínio aí. Aí um irmão lá que estava perguntando as coisas, eu respondia, né, à luz do Evangelho. Aí o cara falou assim, outro cara falou assim: rapaz, não precisa mais responder nada não, que eu quero tomar um café com você. Aí você me fala pessoalmente, que faz tempo que eu não lhe vejo, eu nem lembrava quem era esse irmão. Aí o Jardel se meteu na hora, no negócio. Rapaz, esse negócio desse café aí, eu posso participar? Vai, vai. E aí, ele acha que foi mentido isso, mas não foi. Foi propósito de Deus. Né? Aí sexta-feira ele veio aqui, nós tomamos um café, comemos um bolo, não foi? E o outro veio também? Nada. Era para ele. Mas aí foi interessante, porque ele ia escrevendo, eu ia falando, ele ia escrevendo, ele é um jovem muito inteligente, né? E eu fui logo avisando: olha, o Evangelho da Graça é maravilhoso, mas nem todo mundo vai conseguir entender, porque não foram chamados para isso, nem todos foram chamados para isso, né? Eu não avisei logo para você, a primeira coisa que eu falei, né, eu disse: olha, se você não entender, Jardel, eu vou compreender, nem se preocupe, né? Mas ele ficava ouvindo e ele achava interessante. Mas isso aqui, assim, eu achei muito interessante. Bem-vindo, viu, Josi? Glória a Deus. E a pequena, veio? Dormiu, tá certo, tá bom. Tá bom, vamos nós então. Então, como eu falei aqui, nós vamos ter um entendimento à luz do Evangelho, né? Então, para nós entendermos a nossa pré-existência, irmão, nós temos que entender algo que é essencial. Primeiramente, nós temos que entender que nós somos um espírito. Presta atenção. Nós somos um espírito, nós temos uma alma, que é uma mente, olha só, um psique. Nós somos um espírito, temos uma alma e nós habitamos dentro de um corpo, que é o nosso transporte. Nós nos movimentamos aqui através do nosso corpo físico. Tem pessoas que acham que quando se olham no espelho, elas são aquilo que elas estão vendo. Mas na verdade, eu já preguei aqui, você mora dentro de você. Você mora dentro de você. Então você precisa entender, isso que eu vou repetir agora, que nós somos um espírito, nós temos uma alma, que é a nossa mente, e nós habitamos em um corpo, que é o transporte do nosso transporte, sendo espírito, né? Se você pensar o contrário, se você pensar que você é um corpo, que tem um espírito, olha só, que tem um espírito e uma mente, você vai andar debaixo de condenação, você vai andar debaixo de depressão, você vai andar se culpando, você vai andar com medo da morte, e o pior, você achará,
você vai pensar que pode perder sua salvação. Você conseguiu entender o que eu acabei de falar aqui? Se você pensar que você é um corpo humano, e depois que se converteu, está tendo uma experiência espiritual, está ao contrário isso. Porque você é um ser espiritual e nós vamos mostrar isso hoje na Bíblia. E Deus te deu uma condição aqui na terra de poder vir para a terra com um propósito. E a gente vai ver muito sobre isso nessa noite. Amém, queridos? Você pode sim, com certeza. Eu vou repetir o que pode acontecer. Né? Se você pensar que você é um corpo e que tem um espírito e uma mente, você vai andar debaixo de condenação, você pode ter depressão, você pode andar se sentindo culpado, você vai ter medo da morte, e o pior de tudo, você pode achar que pode perder sua salvação. Isso é muito sério. Voltou aí não? Tá. Vai estar dando problema aí, né? Então hoje, o tema da nossa mensagem que vai já aparecer aí é a nossa eleição e preexistência, né? A nossa eleição e preexistência. Vai já aparecer aí. E eu queria muito que você prestasse atenção. Você que está nos vendo, pode ser que você esteja achando meio estranho, mas fique até o final. Compartilhe essa palavra. Você que está aqui também, depois compartilhe nas suas redes sociais. Então, hoje o tema é a nossa eleição e pré-existência, né? E eu sempre coloco, e vai aparecer aí, aquela frase que eu digo: eu recebo a mente de Cristo ativada na minha mente, para que eu possa receber essa palavra no meu espírito. Vamos colocar aí, para ver se pode passar. As pessoas aí, o tema. A próxima. Aí, você pode ler para mim? Diga: eu recebo a mente de Cristo ativada na minha mente, para que eu possa receber esta palavra no meu espírito. Isso aqui não é reza, isso aqui não é mantra, isso aqui é uma declaração de fé. O apóstolo Paulo diz: eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos, né? Então isso aqui é muito importante, nós temos esse entendimento. Por quê? Nós cremos que o Filho de Deus, ele já nasceu com a mente de Cristo. Presta atenção. O sistema religioso diz que ele só passa a ser filho de Deus quando ele levanta a mão para Jesus e passa a fazer parte de um membro, ser membro de uma determinada igreja, entre aspas, que não é igreja. Na igreja são pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus, né? Então o Filho de Deus, ele já nasce crendo. O Filho de Deus, ele já nasce com a mente de Cristo. Mas a mente de Cristo no Filho de Deus está desativada. E ela precisa ser ativada. E a mente de Cristo é ativada através do Evangelho da Graça. Amém, queridos? Então, o conhecimento da graça, vamos dar aqui continuidade. O conhecimento da graça de Deus, quando ele chega às nossas vidas, nos faz entender que nós somos, repito, nós somos o quê? Um espírito, que nós temos uma alma, ou seja, uma mente racional, e habitamos em um corpo, né? Que é somente o nosso meio de transporte. O apóstolo Paulo, ele explica lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21, né, que o nosso corpo é um corpo de humilhação. Preste atenção nisso aqui, ó. Filipenses capítulo 3, versículo 21, preste atenção nesses textos. Rafael, será que não está desativado aquele negócio que mantém a tela ligada por tempo? Não, está desligando mesmo. É mesmo, cara? Tá aí na bateria. Está sustentando, né? Acho que é porque não deixou da carga, ele está... Sim. Tem que dar uma carguinha aqui. Entendi. Então vamos continuar aqui. Filipenses 3, 21. Leia ali, ó. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará. Entenda, isso aqui Paulo está escrevendo antes do ano 70. Não é o ano 1970, é antes do ano 70 da era cristã. Então Paulo está aqui antes do final dos tempos. Que os evangélicos, né, e o sistema religioso estão esperando o final dos tempos ainda. Estão esperando o Apocalipse. Mas isso já aconteceu. Já aconteceu. Então Paulo está antes. Olha aqui, ó. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele, Deus, ó, transformará os nossos corpos. Não é os nossos aqui. É os corpos de Paulo e dos seus ouvintes. Das pessoas que ele estava falando, ó. Ele, Deus, transformará, está no futuro, porque eles estavam antes do ano 70. Os nossos corpos humilhados para serem semelhantes a quê, irmãos?
ao seu corpo glorioso. Preste atenção nisso aqui. Deus transformará, entre aspas, porque isso já aconteceu, transformará o nosso corpo de humilhação, disse o apóstolo Paulo. Esse corpo que veio como herança, ele veio como uma herança adâmica, né? A única coisa que nós temos, né, de ruim está onde, irmãos? No nosso corpo físico. Todo mal, tudo aquilo de ruim, a Bíblia diz que quando Jesus disse tetelestai, está consumado, ele pegou toda a maldade, todo o pecado e encerrou na carne, no ser humano. A nossa luta diária é contra a nossa carne, contra a concupiscência dos olhos, né, o desejo. Então esse corpo, né, ele veio com uma herança adâmica, porém nós fomos comprados, diga graças a Deus, pelo sangue de Cristo, né, para sermos conforme o seu corpo glorioso, um dia, segundo o seu poder eficaz, né? Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Então a nossa posição espiritual, escute o que eu vou falar agora. A nossa posição, ela é espiritual. Pense bem numa coisa que eu vou dizer aqui, ó. Se Deus, ele é espírito, e se nós fomos criados imagem e semelhança dele, nós que somos filhos, nós também somos? Não, ó, pensa bem naquilo que eu estou perguntando. Pensa bem, ó. Se Deus, ele é espírito, e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se ele que é Deus é espírito, e nós como filhos, nós somos o quê? Espírito. Aí, nós somos também espíritos. Não é verdade? Amém. Onde é que tem isso na Bíblia? Veja só. Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No 27 ele diz, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus criou o homem em espírito. Isso aqui está escrito aonde, irmãos? Onde é que está escrito isso? Gênesis capítulo 1, não existia ainda o Éden. O Éden foi criado em Gênesis capítulo 2. Então onde foi que Deus falou isso? Lá na glória, no terceiro céu. Então Deus falou isso lá com ele, com os anjos. Ele disse, pois eu vou criar o homem. E criou, mas em espírito. Mas aqui ele criou o homem. Mas aí depois ele deu forma ao homem. Eu não coloquei aqui, só para você poder entender. Abra aí Gênesis capítulo 2, versículo 7. Na sua Bíblia. Gênesis 2, 7. Glória a Deus. Quem já achou? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quem pode ler em alta voz para mim? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Obrigado, Érica. Então o Senhor Deus formou. Então o Senhor Deus criou. Tem uma diferença. Deus criou o homem. Como? Espírito. Depois, em Gênesis capítulo 2, 7, ele deu forma. Chegou na beira de um rio, pegou argila, pegou barro e fez um boneco. E fez, ó. E o homem... Não estou entendendo. Preste atenção. Então nós estamos vendo aqui que nós somos espírito. E depois de muito tempo, diga muito tempo. Depois de muito tempo, né? O apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios, que é chamado de o apóstolo Paulo, ele nos confirma essa doutrina, ele nos confirma esse entendimento através da sã doutrina. Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes, Gênesis capítulo 1, ó. Gênesis capítulo 2, ele estava criando o Éden, o ser humano. Gênesis 1 não existia nada. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do... Olha aqui. O sistema religioso diz que para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos aceitar Jesus. Olha que coisa ridícula. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele nos escolheu. Foi ele que nos escolheu. Quando? Antes da criação do mundo. Deixa eu abrir aqui um parênteses para vocês, para trazer um entendimento que eu estou achando interessante nesse momento. Queria abrir um parênteses aqui, eu posso? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês creem, todos vocês creem que nós somos pecadores? Sim ou não? Só estou ouvindo duas pessoas e uma ali. Vocês acreditam que nós somos pecadores? Sim ou não? Não. Rapaz, se vocês dissessem sim, eu ia dizer não.
Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não somos. Nós vamos ver isso aqui agora. Porque o sistema religioso todo, eles acham que são pecadores. Como eu também achava. Eu achava que eu era pecador, né? Então, a pergunta que eu fiz aqui é: vocês creem que nós somos pecadores? Eu quero dizer que é impossível. Porque olha o que foi profetizado um dia, ó. Aqui, ó. Zacarias capítulo 3, versículo 9. Isso aqui é lá no Antigo Testamento. Declara o Senhor dos Exércitos. O que é que ele declarou? E removerei o pecado desta terra num único dia. Presta atenção, isso aqui foi profetizado. E o tempo passou. Ixi, o tempo passou. E chegou o dia que João Batista, ele pôde identificar aquele que iria fazer isso aí. Vamos ver? João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele falou tira? Porque os judeus, eles levavam o animal, quando eles pecavam lá para ser sacrificado, e a morte daquele animal só fazia cobrir o pecado, não tirava. Mas quando João Batista viu Jesus, ele disse: olha, está aí o Cordeiro de Deus que vai tirar, que tira o pecado do mundo. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo, irmãos, até aqui? Isso é muito importante, né? E depois de alguns anos, melhor dizendo, depois de uns 30 anos, mais ou menos 30 anos, Paulo nos traz o cumprimento da profecia de Zacarias. Vamos ver, cumprimento. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora aqui, ó, não é agora hoje não, é agora naquela época. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos... Eles já estavam vivendo naquela época o fim dos tempos. Porque o fim dos tempos foi no ano 70. Hebreus foi escrito quando? Em que ano? Quem sabe aí? Tu sabe? Hebreus, mais ou menos? Foi no ano, acho que 68, se eu não me engano. Olha só, é isso, 68. No fim dos tempos, para quê? Para aniquilar o... O que significa aniquilar? Exterminar, acabar, destruir o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Quantos podem dizer graças a Deus? Agora, o grande problema é que a maioria dos cristãos, eles não sabem ler a Bíblia. Como eu também não sabia ler a Bíblia. Eles não levam em conta o remetente, quem escreveu determinado livro, determinada carta. Eles não levam em conta o remetente, eles também não levam em conta o destinatário, eles também não levam em conta o tempo dos verbos, que é muito importante, a cultura da época, eles também não levam em conta, como eu também, não estou julgando os irmãos não, é porque isso aqui não é ensinado na escola dominical, isso aqui também não é ensinado nesses cursos de teologia, eles não têm interesse nenhum, sabe por quê? Porque esse tipo de ensino traz libertação na nossa mente, glória a Deus por isso. Então, eles não falam, eles não sabem, né, identificar a cultura da época. E nem tampouco a força de expressão no que diz respeito a palavras que são usadas. Porque os judeus, eles tinham a cultura deles, sim ou não? Aqui no Ceará, nós somos conhecidos no linguajar. Qual é uma palavra que uma pessoa fala? Isso aí deve ser cearense. Macho velho, arriégua, né? Então são coisas que são culturais. Os judeus também tinham isso. Por exemplo, até agora, eles estão esperando Jesus voltar nas nuvens. Porque Jesus disse que ia voltar entre as nuvens. Disse ou não disse? Mas só que a linguagem dos judeus, vir sobre as nuvens, significa o quê? Vir com juízo sobre as nações, sobre uma determinada nação. Era assim que Deus falava no Antigo Testamento. Eles também estão esperando o sol e a lua, o sol perder o seu brilho e a lua escurecer. Eles estão olhando, rapaz, o sol vai escurecer. Mas isso era uma força de linguagem do judeu. Quando José teve aquele sonho, José do Egito, ele chegou para o pai dele e disse: pai, mãe, eu sonhei que um dia o sol e a lua iriam se prostrar aos meus pés. O que foi que o pai dele, Jacó, disse? Você está dizendo que eu e a sua mãe vamos nos prostrar diante de você? Então o judeu sabe que quando se falava do sol e da lua, estava falando de autoridades. Então vamos ver isso aqui.
Eles não sabem, repito, eles não sabem, eles não se interessam de saber quem foi o remetente, quem é o destinatário, o tempo dos verbos, a cultura da época, e nem tampouco a expressão no que diz respeito às palavras. E nesse caso aqui que nós estamos falando, né, você sabe o que significa pecado? Para a gente poder entender o que é pecado, a gente primeiro precisa entender que quem tem uma Bíblia de papel aí, na mão? Aí, ó, a Bíblia está ali, ó. Então, uma Bíblia daquela ali, quem escreveu a Bíblia, teve algum brasileiro que escreveu a Bíblia? Americano? Não. Japonês? Não. Só judeu. Só hebreus, israelitas escreveram a Bíblia. Então, para a gente poder entender o que é pecado, a gente precisa ver a concepção de um judeu. Vamos ver. Ele vai aqui nos ensinar. 1 João capítulo 3, versículo 4. João era judeu? Sim. Lógico. E ele diz o que é pecado. Ó. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é o quê? A transgressão da lei. Mas nós aqui achamos que pecado, não, mas eu falando de tal, estava roubando. Cara, pecador. Não, ele traiu a mulher. Não, isso é pecado. Então ele está confundindo o pecado da Bíblia com obras da nossa carne. Preste atenção. Então João está nos mostrando o que realmente é o pecado. O pecado é o quê, irmãos? Quando transgredia a lei, o judeu dizia pecou. Por isso que João disse assim, ó, aquele que disser que não tem pecado, faz de Deus mentiroso e a verdade não está. Por quê? Porque era impossível um judeu não pecar, porque eram 613 mandamentos, era impossível eles cumprirem tudo. Por isso que João diz assim, olha, aquele que disser que não tem pecado, João não está falando com a gente, João está falando com o judeu. Então nós precisamos ter esse entendimento. Tem muitas pessoas que se perdem. Um outro momento que eu estou recebendo aqui um fax do céu, fax é um novo, né? WhatsApp é melhor. Melhor, né? É meu zap, né? Então, aquele outro texto que está lá em João, capítulo de número 15, versículo 2, diz assim, ó, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Não é isso que ele diz? Aí diz assim, olha, todo ramo que estando em mim, aquele que não der fruto, lembra que eu falei isso para ti? Aquele que não der fruto será cortado. E aquele que está dando fruto vai ser podado para que dê mais fruto ainda. As pessoas leem esse texto e dizem assim, olha, aquele que não estiver em mim, quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Aí todo ramo, ele está falando da gente, todo ramo que estando em mim não dá fruto, será cortado. Esse cortado significa o quê? Todo mundo pensa o quê? Vai ser cortado de quê? Pode falar, irmão. Separado do reino de Deus. Vai ser excluído. Vai perder a salvação. O que tem de irmãos que saíram das chamadas igrejas porque achavam que não estava dando fruto. E sabe o que é dar fruto no sistema religioso? Ganhar alma para Jesus, entre aspas. É ganhar as pessoas para Jesus. Precisa ganhar alguém para Jesus, irmãos? Lógico que não, irmãos. Por quê? Porque hoje nós estamos falando sobre isso. Mas no original grego, sabe o que é que diz essa palavra? Para você ver, o culpado disso é um homem chamado João Ferreira de Almeida, que foi um padre, que ele traduziu a Bíblia do grego para o português. E aí, onde estava escrito assim, ó, eu sou a videira verdadeira, João capítulo 15, versículo 16. João 15, 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Essa palavra corta, do original, o nome grego é airo. Airo, que significa o quê? Lembra? Erguer do chão, levantar. Por que Jesus falou isso? Porque ele se comparou com a videira? Porque a videira é o que, irmãos? É um pé de uva, né? Uva é uma parreira. A parreira é suspensa. Isso, pronto. Então a parreira é como você plantar maracujá, é uma trepadeira. Você planta o maracujá, ele vai se espalhando. Aí ele vê uma cerca, ele sobe, não é isso? Mas o maracujá, ele floresce, ele nasce no chão. A uva não. A uva, para ela nascer o cacho, ela precisa estar suspensa. Quando ela suspende, o cacho cai. Foi por isso que Jesus falou isso. Então Jesus falou assim, ó, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo, quem aqui é ramo? Uau! Que estando em mim não dá fruto, ele, o pai, corta. No original não é corta, é airo. Ele levanta, ele ergue, ele ajuda. Tem diferença? Muita diferença. Foi a primeira palavra que eu trouxe no sistema religioso que eu fazia parte. Quando eu falei isso, todo mundo, meu Deus, como pode? Tantos anos, né? Foi a primeira.
Vamos continuar aqui. Então, o texto de baixo ali, ó, Romanos capítulo 5, versículo 13. Nós já entendemos que pecado é o quê? Transgressão da lei. Escute aqui, ó. Aqui, ó. Pecado é transgredir a lei. Aqui embaixo. Pois antes, lê de longe. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava nu, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Olha isso aqui, irmãos. Glória a Deus. O pecado não é levado em conta. Não é mesmo. Mas só quando não existe lei. Agora olha o texto de baixo. Porque o fim da lei É Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Quantos aqui creem? Glória a Deus. Esse é o nosso trabalho, crer. O judeu é que precisa fazer obras. Nós somos gentios, nós não precisamos fazer obras. As nossas obras já estavam preparadas para nós. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então nós estamos vendo aqui, ó, entendendo aqui que pecado é você transgredir a lei. Mas a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Se eu entendo que o fim da lei é Cristo, onde é que está o pecado? Cadê o pecado, irmãos? Ah, não, mas é porque fulano de tal aí ele rouba. Então ele está fazendo o quê? Ele está fazendo obra da carne. Se ele está roubando. Presta atenção. Se uma pessoa mata, além de ser crime, que é o crime matar. Se uma pessoa adultera, ela está colocando o quê? Obra da carne. E para isso Deus também já disse está consumado. Gálatas capítulo 6, versículo 7, e outro diz: de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se ele plantar na carne, ou seja, se ele adulterar, ele pode perder a esposa, pode perder os filhos, pode pegar uma doença venérea. Se for com uma mulher casada, ele pode morrer. Se ele roubar, ele pode ser preso. Se ele matar, é isso mesmo, Valsa. Plantou, colheu. Como estão entendendo? Amém. Então, onde é que está o pecado? Não existe. Agora, só tem um porém. Você vê por que eu quero que essa palavra corra. Eu queria muito que vocês compartilhassem depois essa palavra aqui nas redes sociais. Porque é que eu sempre falo, convide alguém, traga alguém para as pessoas ouvirem isso aqui, para as pessoas poderem não ficarem vindo para cá como uma obrigação. Você não tem obrigação nenhuma de estar aqui, nenhuma. Mas se eu fosse você, eu viria para poder estar, sabe, a cada dia crescendo debaixo da graça e do conhecimento. Sem nenhuma obrigação. Como estão entendendo? Amém. Tem um porém. Veja qual é a consequência para quem vive debaixo da lei, porque a lei foi aniquilada. A lei foi aniquilada. Para quem vive debaixo da lei. Olha aí, ó. 1 Coríntios 15, 16. Aí foi. Rapaz, nem me falou. Foi mesmo, ó. Aqui. Próximo. 15:56. 1 Coríntios 15:56 diz o quê? O aguilhão da morte. Ponto. O que é que a palavra aguilhão significa? Ferrão. A abelha tem um aguilhão. O escorpião tem um aguilhão. Ó. O aguilhão da morte é o que, gente? É o que, gente? É o pecado. E a força do pecado está na lei. Olha como isso aqui é forte. Deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Aqui vizinho tinha um alçapão. Funcionava um alçapão aqui. Vizinho. Acabou. Graças a Deus. Grande. Né? Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que se reúnem no sistema religioso, a Bíblia diz, nós vimos aqui que o fim da lei é Cristo, amém? Eles lá estão colocando em prática a lei. Mas a lei existe? Não existe. Então por que estão fazendo lá se a lei não existe? Ali é engano. Eles estão debaixo do engano. Presta atenção, irmãos. O texto está escrito aí, ó. O aguilhão da morte é o... E a força do pecado é a... O que dá força ao pecado é a lei. Agora presta atenção. Quando a pessoa não entende o que nós estamos entendendo, escute aqui, irmãos, ó. Eu quero que você passe para as outras pessoas. Quando as pessoas não entendem o que é estar debaixo da graça, andar sem a consciência do pecado te acusando, porque o pecado já foi aqui? Acabado, acabou. Presta atenção. Sabe o que acontece? Elas estão debaixo de quê? De maldição. Por quê? Porque elas não têm... Por isso que hoje eu entendo por que é que um pastor tira a própria vida. Você já viu esse noticiário de pastor fulano e tal, tirou a própria vida? Eu não entendi porque que eu disse, mas Deus, o homem de Deus, o cara se converteu, o cara abandonou tudo para servir a Jesus. Mas uma pessoa que está colocando em prática aquilo que aborrece a Deus, não está andando em mim com a palavra.
e nem tampouco com o Deus da palavra. Ontem eu falei aqui para o Jardel, eu dei até aquele exemplo que eu já falei algumas vezes aqui. Uma pessoa que está lá no Fortal, o Fortal aqui é um carnaval fora de época, né? Muitas pessoas criticam, muitas pessoas dizem, não, ali é um local de perdição, as pessoas ali vão se acabar, as pessoas ali vão tudo para o inferno, né? Assim que o sistema fala. Mas a pessoa que está lá no Fortal, dançando, curtindo, bebendo, fumando, cheirando, roubando, matando, sei lá, ela está prejudicando a quem fazendo tudo aquilo? A ela mesma. Sim ou não? Mas o sistema religioso acha que o que elas fazem ali prejudica o relacionamento delas com Deus. Mas o que é que diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Em Romanos 8, 32. Portanto, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar, nada. Diga nada. Nada pode nos separar. Mas eles acham que se a pessoa cheirar, se a pessoa fumar, se a pessoa se prostituir, rapaz, ela ali vai prejudicar. Ela está prejudicando quem? Ela mesmo. Agora alguém vai lá evangelizar. Como é evangelismo geralmente? Um panfletinho dizendo assim, meu irmão, sai dessa vida. Meu irmão, sua família está em casa. E outra coisa, você vai para o inferno se você continuar assim. É ou não é assim que eles falam? É assim. Aí a pessoa... Aí a pessoa ainda diz assim, ó. A pessoa ainda diz assim, olha, irmão, olha, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós? Com certeza. Mas aí a pessoa diz, olha, vá para a igreja. Aí a pessoa está lá arrebentada, está cheirada, está lá, traiu, né, a esposa, ou então está lá doente, sei lá. Aí ela está, rapaz, porque é um servo, porque é um eleito. Realmente essa vida não dá para mim não. Aí ela pega o panfleto. Atrás tem o endereço do alçapão. Aí ela vai para o alçapão. Ela sai do Fortal e vai lá para o alçapão. Qual é a primeira coisa que vão ensinar a ela onde ela vai? Sente aqui para a aula de batismos. Primeiro vai apresentar o diabo, né? Primeiro vai apresentar o diabo. Você sabia que o diabo, o inimigo, está ao derredor esperando quem possa tragar? A pessoa está no Fortal, não sabia que o diabo existe. Não aceitar Jesus pode morrer no cama. Isso, né? Então preste atenção, irmãos. Essa pessoa vai começar a ser ensinada o contrário do que o Evangelho diz, o Evangelho da graça. Aí ela diz assim, olha, você vai participar de uma sala para fazer um curso de batismo. Mas só que a Bíblia diz que nós já fomos batizados. Romanos capítulo 6:3. Romanos 6:3 diz que nós já fomos batizados. O apóstolo Paulo faz uma pergunta. Ou vocês não sabem que todos nós, quando fomos batizados na sua morte? E também, a Bíblia diz em Romanos 6:6 que o nosso velho homem foi crucificado lá, mas todo pastor, eu falava isso também, fala que o velho homem fica afogado dentro da piscina, do batistério, do açude, sei lá. É ou não é assim, irmão? A pessoa está lá no Fortal, está prejudicando a quem? Ela mesma. O relacionamento dela, como é que está? Livre acesso. Mas só que ela não está reinando em vida, ela está sofrendo aqui. Mas ela não sabe. Aí ela sai de lá e vai para o alçapão. Quando ela chega lá, ela vai ser ensinada a quê? A dizimar. Você precisa ser fiel. Se você não dizimar, olha, os demônios podem realmente te visitar e você vai perder tudo que tem. É ou não é assim? Mas isso é verdade? O devorador existe, irmão? O devorador era um gafanhoto. E essa palavra de Malaquias 3:10 não era para o povo, era para os sacerdotes. É ou não é assim? Então, eles não entendem e começam a colocar em prática aquilo que Deus aí prejudicou o relacionamento. Prejudica tanto o relacionamento, você nem imagina. Você quer ver como prejudica? Abra comigo aí, não estava aqui não, mas você vai ver agora. Gálatas capítulo de número 3, versículo 10. Gálatas 3:10. Quem puder achar aí, quem achar primeiro pode ler. Pois todo aquele que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Pois todo aquele que tenta se justificar através da lei, que lei é essa? A lei mosaica, 613 mandamentos. Dentre eles, a Páscoa judaica, que eles chamam de Santa Ceia, e essa expressão de Santa Ceia nem existe na Bíblia. Quer mais? A unção com óleo. Quer mais? O batismo. Quer mais? A apresentação de criança. Quer mais? Jejum. Ixi, tem muitos. Mas aí eles fazem tudo isso. Detalhe, algum desses, se conhece algum evangélico que foi circuncidado? Mas isso também faz parte da lei. Fica debaixo de maldição porque eles cumprem uns e não cumprem outros.
Porque ele termina dizendo o quê? Porque maldito todo aquele que não permanece, ou seja, não cumpre todos os mandamentos do livro da lei. O Senhor Jesus já nos livrou de todos. Eu te amo, Senhor. Vamos voltar aqui para o nosso apostolado, né, de hoje. Qual é o nome do nosso apostolado de hoje? A nossa eleição e pré-existência. Amém? Vamos falar sobre eleição. Estamos falando sobre eleição. Você aí, ó, pastor, líder, que diz que não é bem assim. Como é que não é bem assim se a Bíblia fala assim? Vamos lá. Voltamos aqui para o nosso apostolado. A nossa eleição e pré-existência. Vejam agora na carta aos Hebreus, né, a posição espiritual que nós, que somos a igreja, quem aqui é a igreja? Que nós, que somos a igreja, nós temos. Vamos ver aqui? Olha a posição espiritual aqui, irmãos. Nossa, isso aqui que é boas novas, ó. Olha, Jardel. Mas chegastes ao monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Isso aqui é a Jerusalém celestial, é isso aqui, ó. É aqui, isso aqui é Jerusalém celestial, é esse entendimento, porque está aqui na nossa mente, ó. Vamos lá. A Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Nós já fomos. Isso aqui não foi na carne, irmãos. Isso aqui foi do Espírito. Entenda uma coisa: a obra que Cristo fez na cruz não foi em favor da nossa carne, porque nem vivos nós estávamos. A obra que Cristo fez na cruz foi em favor do nosso Espírito. Vamos entender isso aqui. Tem mais, irmãos. Veja também o entendimento que Paulo também usou aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Olha aí, ó. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Por que é que eu tenho que participar? Olha que heresia eu pegar um pedaço de pão, dizer que é o corpo de Cristo, pegar um pedaço de suco. Onde é que tem isso na Bíblia, irmão? Pelo amor de Deus. Dizer que é o sangue de Cristo. A Bíblia diz que o corpo de Cristo somos nós. Amém. Amém. Somos nós. Olha aí, ó. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós somos um espírito com Ele. Diga graças a Deus. Então nós hoje, até agora, nós sabemos que nós somos um espírito com Ele, amém? Que já fomos aperfeiçoados, nós já fomos justificados, nós já fomos salvos por Deus. E que nós também, como está escrito aí, nós somos um com o Senhor. E tem mais, Efésios 5, 25. Olha o que diz aqui, ó. Fomos chamados, quem? A igreja. Quem é a igreja aqui? Esse aqui é você, ó. Fomos chamados a apresentar a esposa de Cristo, não é noiva. Noiva era quando ele estava vivo. Jesus de Nazaré andando aqui, a noiva. Mas na cruz ele casou com a igreja. Já aconteceu o casamento na cruz. Nós já somos a esposa de Cristo. Aqui, ó. Fomos chamados a apresentar a esposa de Cristo. Perfeita. Olha aqui, ó. Perfeita, sem mancha, santa e irrepreensível. Isso aqui somos nós, é a nossa posição, irmão. Eles lá fora acham que quanto mais eles jejuarem, quanto mais eles buscarem a Deus, eles vão estar buscando santidade. Mas você sabe o que é que traz santidade? É ter esse entendimento. Isso aqui é que traz o temor a Deus. O temor a Deus, isso aqui, ó. É que traz a paz que excede todo entendimento. Aleluia. É saber quem nós somos em Cristo. É verdade. É isso aqui, irmãos, ó. Aí aqui, ó, versículo 27. A eles, não, 27 não, Colossenses 1, 27 e 28. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios. Quantos gentios tem aqui? Aí, ó. A gloriosa riqueza desse mistério. Olha aí. Que é Cristo em vocês. Paulo está antes do ano 70. Por isso que ele está dizendo a esperança. Cristo em nós não é mais a esperança. É o quê? É a realidade. É a realidade da glória. É Cristo em nós. Nós temos que ler a Bíblia assim, com essa perspectiva. Isso aqui foi escrito 2000 anos atrás, irmãos. As pessoas leem a Bíblia como se tivesse sido escrita semana passada, um ano atrás. Não, William Bonner falou ontem que ele quis dar... Não, isso aqui foi escrito muito tempo atrás.
O povo está atrasado, o sistema religioso está atrasado 2000 anos. Vamos ler de novo. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Qual era esse mistério? Que era Cristo em vocês. Estava falando com aquele lá. Vocês. Naquelas pessoas era eles lá, a esperança. Em nós é a realidade. A esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que o que, gente? Apresentemos todo o homem Perfeito em Cristo. perfeito. Aí você olha, você vai se olhar no espelho. Você olha, não sou tão perfeito assim. Eu não comprei aquele shampoo. Meu cabelo não tá essas coisas todas. Eu preciso visitar ali o irmão para cortar ajustar minha barba. Ei, você não é o que você vê no espelho. Nós somos seres espirituais que estamos participando de um momento aqui, físico. É um propósito de Deus. Eu vibro, eu amo isso demais. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deu para entender aí, irmãos? Sim ou não? Sim. A grande pergunta é, diante desse texto aí, né? Quando foi que Deus nos criou em espírito? Você já viu falando no início, né? Mas eu queria te mostrar algo mais profundo agora. Preste atenção aqui o que tem escrito lá em Jó. Aqui, ó. Jó 38, de 1 a 4, diz assim, ó. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Irmãos, olha o que tem de líder religioso escurecendo o conselho com palavras sem conhecimento. Eles estão pregando a lei para o povo, não tem conhecimento nenhum. Olha aqui, ó. Deus falando, ó, a pergunta que ele faz: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, Jó, como um homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Olha Deus falando, e você, Jó, vai me ensinar. Ó, me ensinarás. Onde estava tu, Jó, quando eu fundava a terra? Olha a pergunta que Deus faz para Jó. Onde é que você estava, Jó, quando eu fundava a terra? Responda se tem inteligência. Olha a pergunta que Deus fez para Jó. Jó podia responder isso? O próprio Deus respondeu, a gente vai ver. Interessante isso aqui. Deus perguntou a Jó: onde estava tu quando eu fundava a... Se você tem inteligência, diz o texto ali, ó, me faça saber, Jó. Graças a Deus, sabe, meu irmão, que Deus iluminou os olhos do nosso entendimento, né? Nos dando espírito de revelação, espírito de conhecimento. Glória a Deus por isso, né? Desvendando esse mistério, que agora para nós é uma revelação. O entendimento da graça é uma revelação. Quantos estão entendendo? Então no versículo 7, né, de Jó 38, Deus mesmo responde. Veja ali, ó. Quando as estrelas da alva juntas cantavam e jubilavam, todos os filhos de Deus. Preste atenção nisso aqui. Então Deus, ele fundava a terra, fazia a terra, os alicerces da terra. Nós que somos filhos estávamos em espírito, sem esse corpo de carne, cantando e se alegrando, jubilando, junto com os anjos. Você que está aqui hoje me ouvindo, e você que está me vendo onde quer que você se encontre, está ouvindo esse apostolado, eu vou agora lhe mostrar o mistério, sabe? E o mistério é esse que vai estar aparecendo ali na tela. Uma é a idade do seu corpo terrenal, outra é a sua verdadeira idade espiritual. Preste atenção nisso aqui, meu irmão. Veja o que é que Deus fala mais adiante para Jó. Jó 38, 21. De certo tu, Jó, a pergunta que Deus fez para Jó. De certo tu, Jó, sabes, porque já era então nascido. E por ser grande o número dos teus dias. Mas não, pergunta aqui, mas por que Jó não lembrava disso? Por que Jó não perguntou? Aliás, por que Jó não respondeu? Diga comigo assim, ó. Porque Jó, lá na glória, em espírito, não tinha alma. Como é que ele vai lembrar se ele não tinha alma?
O anjo não tem alma. Nós, seres humanos, temos alma. Por quê? Por causa dos 5 sentidos. Então, do mesmo jeito que nós não lembramos dessa época, quando nós saímos daqui, eu fui falar isso aqui a semana passada para alguém, e alguém ficou triste. Não acredito. Eu não vou me lembrar da minha filha. E eu disse, nem ela vai lembrar de você. Então, nós não vamos ter lembrança nenhuma, nossa, aqui, humana. Olha como é sério isso. Se fosse lembrar, dá muita confusão. Se fosse lembrar, vai dar muita confusão, irmão. Por quê? Imagina aqui, o cara que era casado, apaixonado, a mulher morre, ou então o esposo morre. Eles eram apaixonados, mas a vida continua. Ela conheceu outra pessoa, casou. Aí chega lá, como que ela vai ficar? Como que ela vai ficar? O clima, né? E outra coisa, nem todos são filhos de Deus, não é verdade? Quem é que faz essa escolha? Somos nós? É o próprio Deus. Imagina uma mãe que vai para lá e o filho não vai porque não foi escolhido por Deus. O céu não vai ser um lugar de paz, de tranquilidade, vai ser um lugar de tormento. Tem sentido o que eu estou falando, irmão? Então nós precisamos amar aqui, valorizar aqui as pessoas. Porque depois de partir, E as pessoas que não são escolhidas por Deus, elas vão para não vão. Vão para o inferno como nós também. O que é que a palavra inferno significa, irmãos? Sepultura. Cemitério ali, no Castelão, ou aquele cemitério ali do Castelão? Parque da Paz, ali é o inferno, Parque da Paz é o inferno. vão ser enterrados. Certo? Não, isso aqui é carne, vai para lá, certo? Agora, qual é a diferença do Filho de Deus, eleito, predestinado, para aquele que não foi eleito por Deus? Ele não tem espírito, ele é igual a ervilha. A ervilha é uma gatinha que tem aqui. Ela só tem o corpo físico dela e a alma dela, um cachorro. Eu vi nessa semana, irmãos, um cachorrinho pequenininho dentro de uma jaulinha aí que estava escrito assim, olha, se isso aqui não fosse filmado, não dava para acreditar. O cachorro está dentro da jaulinha fechado. Aí o cachorrinho olha assim, eu gostei, mamãe. Aí ele empurra com a cabeça assim, a portinha, ele sai, vai subindo assim, vai lá em cima, tem um ventilador. Ele vai para trás do ventilador e empurra com o focinho o ventilador para onde ele está. Ele desce, entra, fecha a porta, ele empurra o ventilador, direciona o ventilador para onde ele está deitado. Sabe o que é isso? Que tem alma. Mas quando ele morrer, deixa de existir, porque ele não tem espírito. Assim é o filho da perdição. Aí você pode dizer assim, não, mas eu não acho isso justo. Você pode achar o que você quiser, mas Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer. Glória, amém. Ele escolheu quem ele quer. Isso. E aí a gente tem que se alegrar, porque se você está aqui, e aí também me vendo, e não saiu, está ouvindo e está dizendo, rapaz, tem sentido, você é um eleito. Glória a Deus, aleluia. Quem não é eleito não aguenta uma palavra como essa. Não tem saco. Sabe por quê? Porque ele não tem espírito. Não sou eu que estou dizendo isso não, irmãos. É a palavra. Eu fiquei triste com a Raquel, que eu estava Tu entendeu o que eu falei, irmãos? Essa explicação? Então, você fala já. Aquele que não é eleito, ele não tem espírito. Quando chegar o final do tempo, acabou. Irmão, para que existe inferno? Um local que, vamos imaginar que existisse. A pessoa ficava sofrendo a eternidade. Para que coisa pior do que a pessoa deixar de existir? Não é. Olha, pensa bem. Era assim que todos ficavam antes do ano 70. Presos da morte, a Diana, do Hades. A palavra Hades, sepultura. Quando as pessoas morriam antes do ano 70, morriam e ficava preso no túmulo ali, ó, no inferno. Por isso que vem esse entendimento. O espírito ficava preso. Mas no ano 70, quando o juízo veio sobre Israel e o povo está esperando o juízo sobre o mundo, não tem nada a ver sobre a igreja, nós somos o corpo de Cristo, irmãos. O corpo de Cristo. O juízo era contra os judeus. Por quê? Olha o que os judeus fizeram com Jesus de Nazaré. Quem ia voltar era Jesus de Nazaré. Então, quando o juízo veio sobre os judeus, ele acabou com o templo, derrubou o templo, acabou... Ele não, né? Os romanos, o exército romano. Ele acabou com tudo e aí ele foi requerer o espírito dos justos da sepultura. Foi ali que foi o arrebatamento. E o povo está esperando aí essa novela ridícula passando, ensinando heresia para o povo, esperando o arrebatamento. Não vai acontecer o arrebatamento coletivo, vai acontecer o arrebatamento individual. Cada um de nós, quando chegar o dia, a hora certa, nós vamos ser
Acabar nossos dias aqui, nós vamos passar a eternidade com o nosso Deus. Então, naquela época, no ano 70, ele destruiu Jerusalém, derrubou o templo e trouxe, foi requerer o espírito dos justos. Quem estava lá? Davi, Salomão, Ezequiel, Isaías, todos aqueles homens de Deus, estavam tudo presos lá. Sabe como é que eles estavam lá? No estado de inexistência. Imagina aí. E ele foi lá e tirou eles de lá. Nós hoje, quando nós morrermos aqui, nós já vamos abrir os olhos e ele vai estar dizendo: seja bem-vindo. Olha que maravilha, irmãos. Isso é graça. O que você ia falar? Eu estava ouvindo o Geraldo, a Raquel chegou, né? Eu sou obrigada a ouvir isso aí. Eu digo, não, calma. E o assunto é você, o seu casamento. Oh. Ela, Rosa, isso aí arde no ouvido. Olha aí, ó. Aí eu me lembrei que quando não é, arde mesmo. Não adianta. Não adianta. Eles querem, não, bota aí bota aí o Thierry. Não, eu quero escutar o Thierry. Não, eu gosto de ouvir o Thierry, eu acho legal. Não estou aqui criticando, não. Não, coloca aí a Barões da Pisadinha. Eu também acho massa, viu, irmão? Não estou aqui criticando, não. Mas esse pessoal prefere do que ouvir algo que venha, sabe, trazer um regozijo espiritual. É muito bom. Vocês estão sentindo bem ouvindo essa palavra aqui, irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos continuar aqui por causa do nosso horário. Já tenho aqui, acho que 15 minutos. Onde que eu parei? De certo, tu sabes, Jó, porque já era então nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Ele está falando de que homem? Está falando do homem espiritual. Não está falando do homem interior. O nosso homem interior, Jardel, é o que eu estou vendo, teu homem interior. Exterior, desculpa, obrigado. O homem exterior é o que eu estou vendo. O homem interior é esse aqui, ó, que tem um número de dias. Aleluia. Alguém perguntando aqui na live se o mundo não vai ser julgado. Então vai haver julgamento e cada um vai ser julgado segundo as obras de seus resultados. Olha aí, ó. Tá vendo? Isso aqui eles não têm nem culpa de perguntar. Mas é porque o sistema ensina isso. Esse julgamento já houve e não era sobre os gentios, era sobre os judeus. Eles eram que tinham que ter obras. Nós não. Joelma Queiroz. Nós nem. Joelma, um beijo, Joelma. Viu? Então, Joelma, acalma o seu coração. Você está 2000 anos depois, Joelma. Olha que maravilha. E você não é judia. E mesmo se fosse judia, hoje, você agora faz parte, você é eleito. Né? Eu creio. Vamos continuar aqui, irmãos. Então, quando Deus... diga para aqui. Sempre eu. Aí, mais embaixo. Então, irmão, olha só. Você, escuta aqui, ó. Você é mais antigo do que o mar. Olha aí. Somos velhinhos já, hein? Nós somos mais antigos do que o mar. Nós somos mais antigos do que a terra. Nós fomos criados antes da fundação do... Veja só essa revelação que Jó aqui nos traz. Agora o próprio Jó falando aqui, ó, Jó capítulo 10. Qual é o nome dela aí, hein? Joelma Queiroz. Olha aí, Joelma, olha aí, ó. Jó capítulo 10, 11 e 12. De pele e carne. Escuta isso aqui, irmão. O que Jó falou? De pele e carne me revestiste, e de ossos e nervos me teceste. Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Isso aqui está mostrando, ó. Jó está dizendo assim, rapaz, olha, de pele e carne. Tipo assim, você me vestiu. Nós estamos vestidos com esse corpo de carne, sangue, osso, tendões, músculos. Vocês estão entendendo agora? Então você não é aquilo que você vê no espelho. Você mora dentro de... Então veja aí nessa passagem que nós somos o que, irmãos? Na verdade, somos um espírito, guardados por Deus e vestidos de carne, de ossos e de tendões. Veja agora Paulo trazendo um entendimento mais profundo aqui, dando sustentação a algo que eu tenho repetido muitas vezes aqui, tenho falado muitas vezes aqui, mostrando que é a coluna vertebral do cristianismo. Vamos ver Paulo falando sobre isso aqui? Está lá em 2 Timóteo 1, 8 e 9. Preste atenção aqui, ó. Olha aqui, ó, Paulo. Portanto, não Paulo aqui escrevendo para Timóteo há muito tempo atrás, trazendo um entendimento para Timóteo. Ele escreveu para Timóteo, mas o que está escrito aqui serve para nós, porque é sã doutrina. É a doutrina da igreja. Ó. Portanto, não te envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, do Senhor.
mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho. Por que sofrimentos? Porque Paulo era perseguido. Porque Paulo escapou de morrer várias vezes. Por quê? Porque os judeus eram o verdadeiro Satanás. O que a palavra Satanás significa? Opositor. Então, os judeus eram os Satanás, os opositores atrás de Paulo. Por isso que ele está dizendo assim, ó, suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Segundo, preste atenção agora, o poder de Deus, vírgula. Vai falar do poder de Deus. O que o poder de Deus fez? Que nos salvou. Vamos valorizar o tempo do verbo. Está no passado, no futuro ou no presente? Ó, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas... Como é o nome dela aí, hein? Joelma, ó. Não em virtude das nossas obras. Você não precisa fazer obra nenhuma, ó. Aqui, ó. Não em virtude das nossas obras. Ou seja, você não precisa aceitar Jesus. Não foi porque alguém orou por você, não foi porque você jejuou, não foi porque você fez isso ou fez aquilo outro. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação. Ele determinou. E graça. Opa, vai falar da graça? Que graça é essa? É a graça lá da cruz? Vamos ver. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus. Que bom. Quando? Desde os tempos eternos. Irmão, não foi na cruz. Nós fomos escolhidos desde os tempos eternos. Isso aqui é doutrina. Isso aqui, o sistema religioso não prega, não ensina. Sabe por quê? Porque muitos não conhecem. E outros, se eles pregarem isso, o povo vai dizer assim, peraí. Então eu não preciso da mão do pastor na minha cabeça? Precisa, irmão? Não. Peraí. Quer dizer que eu não preciso fazer nenhuma campanha? Precisa, irmão? Não, peraí. Quer dizer que eu não preciso estar diariamente no local chamado igreja? Precisa? Não. De maneira alguma. Então... Mas e se as pessoas não forem? Aí não vai ter dízimo. Aí não vai ter oferta. E aí eles vão ter que trabalhar. Como eu, estou doido para trabalhar. Não vejo a hora desse negócio para sair, para começar a trabalhar. Já deu certo. Em 97 eu abandonei tudo. Não, eu quero ser pastor, eu quero conhecer Jesus. Eu estava de limpo coração, irmãos, eu estava tão sincero diante de Deus. Eu disse assim, Deus, me dá a oportunidade para eu poder provar minha fidelidade para o Senhor. Eu não estava mudando de público. Todo mundo me admirava, todo mundo falava assim, o Carlos Gilmar é firme mesmo, é crente mesmo, pai. Todo artista vai, se converte, daqui a pouco volta. Todo artista vai e volta, mas o Carlos Gilmar está firme. Quantas vezes eu ouvi isso? Mas agora o Carlos Gilmar saiu. Mas o Carlos Gilmar saiu, mas não é mais evangélico. Eu não sou evangélico. Eu sou cristão. Aleluia. Eu não sou evangélico. Por quê? Porque eu entendi que ser evangélico é você servir dentro de uma religião. Nós cristãos, nós não precisamos de religião. Por quê? Deus estava em Cristo reconciliando com Ele mesmo. Nós já fomos reconciliados com Deus através de Cristo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Obrigado, Senhor. Estou olhando para lá, mas Ele está aqui dentro. Obrigado, filho. Glória. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, né? Amém. Mas talvez vocês possam estar olhando para mim e possam estar perguntando, né? Se nós realmente fomos escolhidos antes dos tempos eternos, ou seja, antes da criação do mundo, por que eu não lembro disso? Eu já adiantei a resposta, já? Vocês? Pois responda aí, por que você não lembra? Simplesmente porque a gente não tinha a alma. Tinha o psique. Isso, por causa dos sentidos. Isso aí. É isso mesmo, irmão. Você não pode lembrar porque você não tinha alma. Veja agora essa passagem interessante lá em Salmos. Estou indo aqui. Vamos colocar aqui, como diz o Geraldo, né, um óculos da graça, uma máscara, você não se contaminar. Né? Vamos aqui para o Antigo Testamento. Mas você já é um eleito e sabe muito bem se proteger. Salmo 139. Olha esse salmo aqui, irmão. Olha que maravilha. Olha aí, ó. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeralmente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Nem existia os dias, mas tudo já tinha sido escrito. Que é isso, irmão? Está escrito ou não está? Irmão, isso aqui
É a sua pré-existência. Veja o que Deus está escrevendo aqui. Aqui está dizendo que Deus já nos via, né? Ou nos conhecia em espírito, antes de nos formar, sim ou não? Antes de formar o nosso corpo, né? Os nossos ossos, até mesmo os dias que foram escritos, né? Para nós, Deus já sabia tudo, quando nenhum deles ainda existia. Nosso Deus é soberano. Aleluia. Amém, queridos? Ele é tremendo. Ai, ai, ai. Então, dessa maneira, ou melhor dizendo, com os olhos iluminados, né, nós podemos entender muitos versos. E um deles é esse aqui de Jeremias 1,5. Ó. Eu não entendi isso aqui quando era do sistema, não. Ó. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e te dei por profeta às nações. Então, antes de Jeremias nascer, já estava escrito, já estava determinado. Sim ou não? Sim. Então, quando Deus conhecia Jeremias e deu o chamado de profeta, a resposta você sabe, porque eu estou falando disso faz tempo, né? Em espírito. Sim ou não? Sim. Glória a Deus por isso. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Porque os que antes conheceu, também os... Não, mas predestinação não é bem assim como você está falando aí, ô pastor Carlos Gilmar. Ei, como é que não é bem assim? Se está escrito assim. Olha aí, ó. Porque os que antes conheceu, o que está querendo dizer aqui? Já conhecia antes, ó. Também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, escuta isso aqui que a gente vai ler de trás para frente, daqui a pouco. Ó. E aos que predestinou, a este também chamou. A este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então, se você segue essa sequência, esse verso aí, ó, de trás para frente, né? Significa o quê? Significa isso aqui, ó. Só pode ser glorificado quem for justificado. Só pode ser justificado quem foi chamado. E só os chamados são os predestinados. E os predestinados foram conhecidos por Deus de antemão. Aleluia. Isso é maravilhoso, né? Mas eu posso fazer uma pergunta? Lógico, querida. Assim, eu passei 15 anos da minha vida sofrendo, porque assim, o meu nome legítimo de identidade, eu odeio ele. É muito Certo, feio. certo. E aí os crentes diziam que eu podia perder a salvação, porque Jesus ia me chamar pelo nome e eu não ia atender. Mas é esse nível mesmo que eles viviam. Que Né? coisa É horrorosa. ridículo, Quando né? eu descobri isso, eu fiquei com tanta raiva desse povo. Como é teu nome todo, irmã? Nada, eu me liguei. Você precisa ser liberta, É irmã. muito feio. Não, é não. Eu Pode não ter vou certeza dizer não. só porque é feio, mas depois eu mostro minha habilitação pra você. Pois só um nome que você tem. Só um. Ah, falou, agora continua. Só um nome. Não todo, só um, diga só um. Rita. Rita? É feio Rita, gente? Lógico que não. Olha, presta atenção, a Rita, quando nasceu, a Rita não é, escuta o que eu vou falar, a Rita não é filha de Deus. A Rita aqui, ó. Não, aqui não, ela foi, escuta aqui, irmãos, ó, escuta isso aqui que é interessante, ó. A pessoa, a Rita, humana, é filha, meu nome, sua mãe, pode dizer? Pode sim. Meu nome. Otacília. Otacília? E o pai? É porque eu tenho dois pais e 2 mães, peraí. Tá bom. Pronto, o pai e a mãe da Rita são os pais da Rita. Pastor, desculpa. Não, tem problema não. Mas presta atenção no que eu vou falar. Aí o esposo dela aqui, né? O irmão falou assim, não, mas agora ela é. Ela foi, por isso que a Bíblia diz que nós fomos... Ó, por isso que nós fomos o quê? A Bíblia diz que Deus fez o quê na cruz conosco? Reconciliou, mas nós que estávamos afastados? Adotou. Então, na carne nós fomos adotados. Em espírito nós já éramos filhos. Então, quando Deus fez a obra, Ele fez completa. Consegue entender? Nós fomos adotados na carne, mas você é filha legítima da dona Otacília. Eu sou filho da dona Hilda.
Mas meu espírito e o espírito dela são irmãos e filhos de Deus. Na verdade, Deu para entender isso aqui? os meus pais legítimos foi que me deram esse nome Sim, horroroso. sim. E me criou, tentou mudar, mas a justiça na Pronto. época não permitiu. Amém. Vamos só voltar. Amém, querido. Olha aqui. Deu para entender aqui? Vamos ler mais uma vez isso aqui, irmão, que é muito interessante, ó. Só pode ser glorificado quem foi? Em uma só voz, vamos lá. Só pode ser glorificado quem foi? Justificado. Só pode ser justificado quem foi? Chamado. E só os chamados são? Predestinado. E os predestinados foram conhecidos por Deus desde Antemão. antemão. Aleluia. Olha que tremendo isso aqui. Aí você pode perguntar assim, como foi perguntado aqui, eu acho que foi a Rosa que perguntou. E os que não são predestinados? E os que não são eleitos? E os que não são filhos? Vamos ver aqui agora. Esses são os joios. São os vasos de desonra. São os filhos da perdição. São os lobos. São os peixes maus. Tudo isso aqui está na Bíblia, viu, irmão? São as árvores más. Por sua vez, nós temos o quê? A pré-existência. Nós somos os filhos, os escolhidos, os predestinados, os vasos de honra, as boas árvores, o trigo e os salvos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplaudimos, Senhor. Glória a Deus. Então, abençoados, para terminar, quero dizer que você não é somente um CPF ambulante. Eu lembrei agora daquele cara lá, né, CPF cancelado lá, do Siqueira. Nós não somos um CPF ambulante. Nós não somos somente um pedaço de carne andando. Nem tampouco algo parecido. Você é um espírito escolhido por Deus e que foi revestido de carne. E o seu corpo, meu corpo, o nosso corpo é somente um meio de transporte para que nós possamos nos movimentar aqui na terra. Por isso que eu costumo falar que nós somos, não é, um espírito revestido de carne. Por quê? Porque todos os eleitos, leia aqui, ó. Todos os eleitos foram predestinados desde antes da fundação do mundo. Mas há quem diga que a predestinação, a eleição, não existe. Ele diz assim, não, mas não é bem assim. Você conhece algum pastor que fala isso? Não? Todos falam isso. Todos, não, os presbiterianos não falam não. Essa semana Né? eu vi um Né? dizendo que esse negócio de predestinação, isso era uma maldição. Olha só, irmão, ó. Há quem diga, não, mas isso aí não é bem assim. Aí eu Ah, é não? Porque quem estava em maldição era eu. Não é. Ih, saiu, ó. Infelizmente, caiu aqui, ó. Estava terminando aqui, ó. Olha aqui que eu vou falar. Abra comigo aí, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 3:2. Poxa, cara. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Eu tenho escrito aqui, eu quero que você acompanhe aí, por favor. Então, tem muitas pessoas que dizem que predestinação e eleição não é bem assim. Nós temos que olhar com outros olhos. Ah, é com outros olhos? Então, vamos ver esse texto aqui. Orem também, olha aqui que Paulo falou, ó, para que sejamos libertos. De quê, irmãos? Estou lendo 2 Tessalonicenses 3:2. Você que está em casa, anote aí. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Presta atenção, irmão. Eu me lembro muito bem quando eu estava na outra, lá na lei, e aí eu falei com muito cuidado, né, para o pastor lá, disse assim, pastor, o senhor acha que essas pessoas que estavam ali na frente, elas têm a fé como nós temos? Eu vi as pessoas chorando, e eu não tinha entendimento nenhum. Olha o que eu estou falando aqui, Cássio. Na época, foi em 2017, e eu não tinha entendimento nenhum disso aqui. Eu disse assim, pastor, o senhor acha que ele disse, lógico que tem. Eu disse, não, pastor, porque a fé não é de todos. Ele disse, rapaz, para de falar blasfêmia. Eu disse, não sou eu que estou falando, pastor. É a Bíblia que diz. Aonde está escrito isso? Quer que eu mostrei para ele? Aqui, pastor. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é... Irmãos, ele olhou para mim assim, ficou sem palavras, porque nem ele sabia. Agora presta atenção, é um homem que está aqui, responsável por mais... Na época tinha mais de 70, que eles chamam de igreja. Olha quantas pessoas estão debaixo. A Bíblia diz que a fé não é de todos. O que é que isso significa? Significa dizer que nem todos podem crer. Sim ou não, gente?
Por isso que eu falei pro Jardel. Falei ou não falei para ti? Jardel, se você não entender, eu vou entender. Porque aqui eu dou base bíblica. Principalmente nessa doutrina. Eu só posso fazer isso. Mas o entendimento, gente, o entendimento só quem pode dar é somente Deus é que dá. Vamos aqui. Significa dizer que nem todos podem crer. Certo ou errado, gente? Aí eu termino mostrando, abra comigo aí Atos capítulo 13. Nem todos podem crer. Nem todos podem crer. Atos capítulo 13, o contexto aqui, versículo 46. Então, o contexto aqui é Paulo e Silas dentro de uma sinagoga. Sinagoga era o templo dos judeus. E aí é dada uma oportunidade para Paulo falar. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Atos 13, 46 a 48 diz assim, ó. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente. Era necessário, abra sua Bíblia para você acompanhar, por favor. Era necessário anunciar primeiro a vocês, está falando com os judeus, ó. Primeiro a vocês a palavra de Deus. Aí Paulo diz assim, ó. Uma vez que vocês a rejeitaram, a palavra de Deus, e não se julgam dignos da vida eterna, aí Paulo diz assim, ó. Nos voltamos para quem? Para os gentios. Paulo diz, ó, vocês não querem, vocês não estão dando valor, eu vou me voltar para os gentios. Aí ele completa aqui, ó. Eu me volto para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando aqui, irmãos, isso aqui foi poderoso quando eu vi a primeira vez. Paulo está mostrando aqui que foi profetizado. Paulo, foi profetizado pelos profetas. Isaías 42, 6 fala que Paulo seria a luz dos gentios. Eu fui mostrar isso lá no alçapão que eu fazia parte. O pastor falou assim, rapaz, está falando de Jesus, que está ficando velho e doido. Jesus de Nazaré veio para os gentios, irmãos? Não. Lógico que não. Mas todo mundo está achando que veio. Mas ele mesmo disse isso. Onde é que está isso, pastor? Onde é que tem escrito isso? Eu lhe digo, Mateus capítulo 15, versículo 26, ele olha para aquela mulher cananeia e olha e diz assim, olha, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você, olha aí, ó, luz para os gentios, para que você, Paulo, leve a salvação até os confins da terra. Confins da terra aqui, irmãos, nós somos brasileiros, não é o globo, era o mundo existente na época, era Roma ali, era a Judéia ali, era o que existia. Naquela época não existia Estados Unidos, Japão, não existia, era aquele momento ali, era aquela terra. Vou repetir, pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Aí complementa, ó, ouvindo isso, 48, ouvindo isso, quem aqui está falando, vai falar de quem? Os gentios fizeram o quê? Alegraram-se, olha aí, ó, e bendisseram a palavra do Senhor. E agora vem aqui a tacada na cara dos religiosos e dos pastores que dizem que não existe a predestinação nem a eleição. E creram todos os que haviam sido predestinados para a vida eterna. Só quem creu foi quem foi predestinado. Não depende de mim, não depende de você, só depende do Senhor. A palavra é Senhor, a resposta, viu? Só depende do Senhor. Isso, Senhor. Paulo mesmo fala isso lá em Romanos. Em Romanos, Paulo diz assim, que Deus ele fala assim, olha, não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende da misericórdia de Deus. A predestinação é a coluna. Eu vou ter bem grande aqui, ó. A predestinação é a coluna vertebral do cristianismo. É isso que nos dá segurança, paz. E é isso que me faz a cada dia ser apaixonado por Jesus, irmãos. Antigamente eu tinha que pagar preço. Não li a Bíblia hoje. Eu ia dormir, não li a Bíblia hoje. Eu tenho que orar, tenho que me ajoelhar. Se eu me ajoelhar, acho que Deus vai ouvir melhor a minha oração. É assim, irmãos? Não, estou dizendo, é para agir assim? Não é para agir assim. Tem pessoas que se julgam porque estavam orando e dormiram. Ai meu Deus, eu estava orando e dormi, Deus não vai me perdoar. Sabe o que é isso? Consciência de pecado. É pior do que pecado. A consciência do pecado é pior do que o pecado. Porque você vive debaixo de julgo. Se eu fizer isso, se eu fizer isso.
Um dia eu trouxe uma palavra aqui, irmãos, para nós valorizarmos a nossa humanidade. Andar em espírito, Érica, lembrei muito de você. Andar em espírito é quando nós valorizamos a nossa humanidade. Quando é que nós valorizamos a nossa humanidade? Um dia de domingo alguém pega e ele convida, rapaz, vai ter o jogo do Ceará e de Fortaleza aqui. Não, domingo eu não posso ir. É o dia do Senhor, eu vou. O dia do Senhor, na Bíblia, não é domingo, é sábado. O judeu é sábado. Aí a pessoa diz, não, mas eu não vou não, domingo não. Aí chega alguém no outro dia e diz assim, irmão, vamos ter uma festa ali, ó, capaz, Barões da Pisadinha. Não, Deus me livre, não vou não. O cara é doido pelo Barões da Pisadinha. Não posso ir não, porque é pecado. Sabe o que é isso? Consciência do pecado. Outra coisa, vai ter um aniversário, onde é? Fulano tá falando, que bom, na casa dela. Não, a gente vai para um barzinho. Não vou não. Por quê? Não, porque barzinho. Não pode, é pecado. Isso é consciência do pecado. Agora vamos inverter a situação. Vai ter o jogo. Rapaz, hoje o Ceará vai jogar Fortaleza. É mesmo, cara? Tu pode ir comigo? Vamos. Que horas é? Não, já fui de manhã. Não, se tivesse, eu tô a fim de ir, vamos. Aí pro jogo. Aí o cara chama, pô, festa de quê? Rapaz, o Barão da Pisadinha. Rapaz, é legal aquela música lá, né? Vamos lá. Foi. Presta atenção, irmão. Os religiosos escutam isso e já ficam dizendo, pode tudo. Escute. Quando você aceita ir, não é que você que vai. Quando você aceita ir, não é que você que vai. Quem vai é o Cristo que mora dentro de você. Isso é valorizar a nossa humanidade. Nós somos humanos. Eu passei 9 meses dentro da barriga da minha mãe. Eu abandonei, há 23 anos atrás, um dom que Deus me deu. Eu subia no palco, vocês sabem, você que está me vendo sabe também, não tinha para ninguém quando eu subia no palco aqui nessa cidade. E onde eu ia? E eu abandonei porque eu achei que eu tinha achado Deus e que esse Deus, né? Mas aí eu não me arrependo disso. Eu não me arrependo. Mas escute uma coisa, irmãos. Deus quer que nós sejamos humanos. O equilíbrio e o juiz, o árbitro, está dentro de nós. Agora, você poder ter força, você precisa conhecer quem você é em Cristo. Eu não estou dizendo com isso que você tem que fazer o que você... Lógico, eu não estou falando isso. Nós fomos chamados para fazermos boas obras. Boas obras. Eu fui chamado para dar testemunho com minha família. Mas eu não posso deixar de viver. E o que acontece no sistema? Não pode isso, não pode aquilo, não pode vestir assim, não pode fazer isso aqui, não pode fazer... É ou não é assim? É assim. É assim. Então nós precisamos valorizar. Quando eu valorizo a minha humanidade, irmãos, com entendimento, eu estou andando em espírito. Sabe o que é andar na carne? O sistema religioso diz que andar na carne é você ter uma vida promíscua ali fora, ficar se prostituindo, ficar namorando com pessoas descrentes. Olha que ridículo isso, que ridículo. Mas eu aconselhava, não estou julgando meus irmãos. Eu estou falando do entendimento. Olha como é maravilhoso viver em graça, irmãos. Sabe o que eles acham que é viver na carne? É você ficar se prostituindo, andando, não sabe, dando mau testemunho. Não, viver na carne, que o apóstolo Paulo fala, é você tentar, querer se justificar diante de Deus através das obras. Isso é andar na carne. É você jejuar, é você batizar, é você pagar promessa, é você... Ixi, tem um monte. Valorize a sua humanidade. Quando você valoriza a sua humanidade com a consciência tranquila, aonde você for, quem está indo é o Senhor. Eu vou terminar. Cássio, perdão que você estava falando, senão você ia falar o quê? Desculpa, viu? Se o senhor pudesse voltar no tempo, se a consciência que o senhor tem hoje, o senhor faria o que o senhor fez? Eu acho que não. Não, eu acho que faria só por causa da minha família, né? Entendeu? Se eu canto. Eu canto a música Princesinha, canto com... Puxa. Eu não vou cantar, cantei aqui, eu não vou cantar de ficar ralando aqui o negócio aqui no chão, como muitos fazem. Não tem sentido isso, não tem sentido, né? Mas eu vou ficando por aqui, você que está nos vendo, eu queria louvar a Deus pela sua vida, né? Desculpa aí, deixa eu ver aqui o horário. Ixi, terminei em cima da hora aqui, 8h30, né? Vou ficando por aqui, tá bom? Nós aqui nos reunimos aqui às quartas-feiras, a partir das 20 horas, tá bom? Quarta-feira, 20 horas, 20 horas, dia de domingo às 18h30. Amanhã nós temos uma live, eu não queria que você perdesse, a live é pelo meu Instagram, PR Carlos Gilmar, Instagram PR Carlos Gilmar, a partir das 8h30, 20h30, tem uma live, tá bom? Participa lá comigo. Outra coisa que nós não falamos, Deus te abençoe, de maneira alguma, por quê?
somos abençoados. Porque nós já somos abençoados com toda sorte de bênção, tá bom? Graça e paz. Eu quero lembrar você do nosso canal, não é nosso não, do Ministério. Você que está aqui, já se inscreveu no nosso canal lá? Eu já. No YouTube, né? Meg Fortaleza. Meg Fortaleza lá no YouTube, tá bom? Essa palavra eu vou estar colocando lá. Graça e paz e até a próxima.